Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, aliás, dia 3 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Um Hebreu em Atenas. O texto que serve como base para o nosso estudo é Atos capítulo 17, a primeira parte. Eu vou ler aqui o versículo 1 que diz: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, aonde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos, unindo-se a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos por inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason e procuravam trazê-los para o meio do povo. E depois o versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. E agora finalmente o versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais aqui nesse texto, que serve como introdução para o estudo do capítulo 17 do livro de Atos, eu quero convidá-lo para orar comigo. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender o que vamos estudar. Obrigado, Senhor, por tua palavra e ajuda-nos a entender aquilo que são os conceitos contidos nela. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esse texto, percebemos algumas coisas realmente importantes. A primeira delas é quando entendemos as razões que levaram Paulo até a cidade de Atenas. A história, na verdade, vai começar especificamente na cidade de Tessalônica. Paulo chegou ali naquela cidade e qual era a maneira pela qual Paulo começava a pregação em determinado lugar? Ele ia até a sinagoga, onde os judeus ali estavam, até porque até o momento em que Jerusalém foi destruída no ano 70, o cristianismo era visto como uma das seitas judaicas. Haviam mais de 200 seitas diferentes. O cristianismo era chamado de a seita do caminho, ou aqueles que seguiam o caminho. Foi algum tempo mais tarde, na própria cidade de Antioquia, da Síria, que pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Mas o fato é que a maior parte das pessoas os chamavam de os do caminho, ou a seita do caminho. Paulo, portanto, ele ia até a sinagoga, ele também fazia parte do segmento judeu. O cristianismo era parte do segmento judeu. Para nós, talvez isso seja um pouco diferente de entender. Nas sinagogas aos sábados, até o ano 70 da nossa era, você encontrava todo tipo de judeus. Você encontrava os judeus que eram fariseus, encontravam os saduceus, os zelotes, os nazarenos, entre outros. Flávio José, historiador judeu, vai mencionar que algo em torno de 200 seitas judaicas havia no tempo de Cristo, e todas elas convergiam para a sinagoga no sábado. Os cristãos funcionavam da mesma maneira. É bem verdade que durante a semana eles se reuniam nas casas. Os cristãos convidavam as pessoas para poderem jantar junto com eles e depois eles serviam juntos a ceia e comiam a ceia, anunciando a morte do Senhor até que ele viesse. Esse era o modus operandi da igreja cristã no primeiro século. Pois bem, Paulo, ele então vai para a sinagoga, como era, aliás, o seu costume. O livro de Atos vai mencionar isso. Pouco tempo depois, cerca de 3 sábados depois que ele foi à sinagoga judaica e que pregava a respeito do Cristo, alguns judeus que não aceitaram Cristo Jesus como Messias expulsaram Paulo da cidade. Houve um tumulto na cidade. O texto bíblico ainda vai mencionar, Lucas vai dizer que até mesmo alguns indivíduos desordeiros acabaram sendo contratados por esses mesmos judeus para tentarem criar um tumulto e arrastar Paulo para o meio da multidão para que ele pudesse ser apedrejado ali. O fato é que Paulo estava na casa de Jason. Jason acabou sendo arrastado para fora,
mas daí as autoridades chegaram, viram o que estava acontecendo, e nesse meio tempo Paulo foi tirado pelos fundos da casa, por um grupo de irmãos, que já levou Paulo dali para a cidade de Bereia. Enquanto isso, um grupo dos seguidores de Paulo ainda permaneceu em Tessalônica. Em Bereia, o mesmo processo vai acontecer. Paulo vai para a sinagoga, ele prega para os judeus ali, alguns aceitam a Cristo, outros não. Entretanto, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia, que era próximo da Tessalônica, enviaram também um grupo para lá para poder tentar criar tumulto de novo. E a situação começou a ficar tensa, Paulo outra vez é tirado de Bereia, e dessa vez o grupo vai levá-lo até Atenas. A ideia era que eles simplesmente ficassem em Atenas esperando até que o grupo de Paulo chegasse até lá. Esse é o contexto da chegada de Paulo à cidade de Atenas. Quando vamos olhar, por exemplo, para o versículo 16 do capítulo 17, o texto bíblico vai dizer o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo realmente ficou muito, mas muito preocupado com o que ele viu. Na Nova Versão Internacional, o texto do capítulo 17, verso 16, vai dizer assim: Paulo viu que a cidade estava cheia de ídolos. A idolatria, ela realmente reinava por todos os lados. Os atenienses, eles se vangloriavam de que eles eram um povo que aceitava todo tipo de diversidade. As pessoas podiam pensar o que quisessem, poderiam crer no que quisessem, então haviam mais deuses em Atenas do que estrelas no céu. Isso era um provérbio antigo que as pessoas acabavam utilizando para mencionar a quantidade de ídolos e de deuses diferentes que havia ali na cidade de Atenas. Paulo viu isso tudo e o texto vai dizer que Paulo ficou realmente muito preocupado. O texto vai dizer que Paulo estava até a palavra que é utilizada aqui na revista atualizada, segunda edição, é Paulo se revoltou. Uma das possíveis traduções aqui do texto é Paulo ficou profundamente triste. Paulo ficou angustiado. Ele olhou para aquela situação e realmente ele se entristeceu ao perceber que as pessoas estavam acreditando em mentiras que não eram capazes de suprir a necessidade do coração humano. O que é que Paulo faria diante de uma situação como essa? O texto vai dizer que Paulo ele vai circulando pela cidade, observando os costumes das pessoas, tentando perceber como as pessoas se comportavam diante daquelas circunstâncias. Todos aqueles que querem, de alguma forma, estabelecer algum tipo de trabalho em favor das pessoas, de um lugar novo quando eles chegam, precisam entender como é que as pessoas pensam, qual é a estrutura social que existe, no que as pessoas acreditam, para que ele possa estabelecer uma estratégia de trabalho. Eu vou dar um exemplo em relação a isso. A mesma verdade acontece hoje em dia. Uma estratégia utilizada, por exemplo, para a pregação do evangelho lá da cidade de Bangkok, por exemplo, não será a mesma estratégia que vai dar certo na cidade de São Paulo. E mesmo dentro do próprio Brasil, se a gente parar para poder pensar, eu tive a oportunidade de trabalhar no sul do Brasil durante 11 anos do meu ministério. E haviam algumas estratégias utilizadas, por exemplo, na região da Serra Gaúcha, onde eu trabalhei durante um bom tempo como evangelista. E muitas das estratégias que eu utilizava entre as pessoas que eram descendentes de italianos e alemães, se eu utilizasse aqui na cidade de São Paulo, não daria um mínimo resultado. As pessoas precisam ser compreendidas, a estrutura de pensamento, o ritmo de vida delas tem que ser entendido para que nós possamos entender qual será a maneira mais eficaz de poder chegar até elas. Foi a primeira coisa que Paulo fez quando chegou em Atenas. Apesar de não ser o plano inicial de Paulo ir para Atenas, mas já que ele ia ter que passar um tempo ali, Paulo decidiu trabalhar pelos atenienses. Mas antes de o fazer, ele foi tentar entendê-los. Isso tem que fazer com que paremos para poder pensar. Antes de podermos estabelecer qualquer tipo de estratégia de evangelismo para alcançar um grupo de pessoas, precisamos entendê-los. É claro que para isso precisamos ter também orientação da parte do céu, o Espírito de Deus trabalhando conosco, nos dando sabedoria. E a promessa que é feita
lá na carta de Tiago é: quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Portanto, precisamos realmente do Espírito Santo do Senhor, não apenas para nos dar poder para alcançar as pessoas, mas também para escolher a estratégia certa para chegarmos até elas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque sabemos que o Senhor nos ama, que o seu Espírito está disposto a nos dar condições para entendermos as pessoas e sabermos a melhor estratégia para chegar até elas. Colocamos nas suas mãos também cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, aqueles que estão no coração dos meus irmãos e irmãs. Eu continuo orando, Pai, pela Célia, lá de Vargem Grande, também pelo seu filho, que precisa tanto de uma intervenção da tua parte. Te peço que o Senhor possa abençoá-la grandemente. A Vera também, ali daquela mesma cidade, Pai. O Senhor conhece as circunstâncias da sua família. Te peço que o Senhor possa intervir de acordo com a tua vontade. Peço nesse momento também uma bênção especial para o estudo dessa semana. Nos ajude a podermos entender como estabelecer uma estratégia de missão aonde o Senhor nos colocou. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo do capítulo 17 do livro de Atos. Paulo lá em Atenas. E o tema que estudaremos amanhã será Paulo no Areópago. Eu estudo a lição. E você?